Será que Deus ouve orações feitas em silêncio, marcadas por lágrimas e angústia? No estudo de hoje, nós vamos analisar uma oração que revela a importância da sinceridade do coração quando nós nos colocamos diante do Senhor. Está no ar o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Como é que foram as coisas aí na sua casa? Tá tudo bem por aí? Conseguiu ter aqueles seus momentos em família? Conseguiu ir à igreja? Você decidiu, você que assiste a gente, viu que a gente concluiu a temporada Lar Doce Lar, você decidiu se entregar ao Senhor ainda mais para que Ele trabalhe no seu coração e que o seu ambiente familiar seja um ambiente agradável, um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, onde a gentileza vai estar presente, as palavras temperadas, ditas de forma agradável, vão ser parte do seu dia a dia? Esse é o nosso chamado, é o nosso convite para você. Mas estamos começando uma nova temporada aqui no programa Escola Bíblica. E eu quero te convidar a usar esta que é uma ferramenta, esse que é um meio para que a gente se comunique, a gente converse, a gente fale com o Senhor. E quando sairmos diante da presença dEle, a gente saia em paz. Essa é uma atividade que tem que ser constante. Eu quero, a partir de hoje, te convidar a estudar comigo junto com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Eu já cliquei aqui, já escrevi aqui para a Esperança. Eu escrevi assim, estou voltando aqui. Eu escrevi, quero estudar. Foi isso que eu escrevi. Aí a Esperança me apresentou um estudo bíblico já de chegada. E eu acho que você até ia ficar com vontade de fazer. Vou dizer para o meu diretor colocar isso aqui na lista. Mas aí ela pergunta, você quer fazer esse curso? Quer voltar para escolher outro curso? Não quero fazer nenhum curso. Aí a opção B, sempre vai ser a opção A, B ou C. Eu escolhi o B. Aí ela me mandou a lista de estudos. Ela me mandou a lista, e aí eu fui descendo aqui a lista e cheguei no estudo O. Exatamente ele, que é o que a gente vai estudar. O poder da oração. Um curso sobre a oração. Será que a gente vai conseguir visualizar aqui o O? Não, eu já vou mostrar a capinha aqui, diretor. Aqui, Tá vendo aqui, Olha aqui. Esse é o estudo. O poder da oração. Tá vendo? Ela já vai mandar ali para você. Você vai ver a lista. Esse é o O, o poder da oração. E aí eu cliquei em cima dele, aí ela já vai me perguntando, responda apenas A, B ou C. Fazer esse curso, voltar para outro, não quero fazer. Continuei no B. Aí ela pergunta, perfeito, Gilmar, eu estou muito feliz porque eu vou estudar com você. Envio OK para continuar. Cliquei no OK. E aí ela vai me fazer uma introdução para a primeira lição, depois vai me trazer uma história para me colocar, porque as histórias são meios, para colocar a gente dentro do tema, e aí já vem a primeira pergunta. Deus atende certas orações e outras não. Porque Ele gosta mais de uns do que de outros? Como explicar isso? E aí vem a referência, está aqui, e você vai ter a referência bíblica, você vai ter
sempre a resposta A, B ou C. Viu? Simples, é muito simples. Como é que eu faço, pastor? Qual que é o número do WhatsApp? O senhor deu explicação, mas não deu o número. É verdade. Então vamos lá. Anota aí, salva esse telefone, que é o telefone da esperança, tá? 12982000062. 12982000062. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aí vai aparecer a fotinho da esperança, que esse é o telefone que está salvo aqui no meu celular. Tá vendo? Olha ali, ó. 12982000062. Você vai estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Não é demais? Aí é o seguinte, estuda a Bíblia, pega aqui, né? Coloca o celular, pega a sua Bíblia, vai vendo as perguntas, vai vendo o texto, vai respondendo, tá? E ela já vai mandando. Vou responder a primeira aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. São perguntas simples, perguntas para, ó. Aí ela vai dizer, parabéns, você acertou. E aí ela vai fazer um comentário e vai seguindo, você vai dando ok. É muito simples, prático, uma maneira prática para você estudar a palavra de Deus. Vamos orar? E vamos falar de oração, esse tema que a gente já estudou aqui na nossa revista Esperança, Deus me ouve. A gente tem programa de oração, nós acreditamos na oração, mas ela é muito mais do que um pedido, do que um agradecimento. É essa entrega, esse contato precioso com Deus, que é o que a gente vai estudar essa semana, a oração e o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado, Pai, porque a gente pode conversar contigo. Obrigado porque o Senhor tem um olhar sobre todas as casas, todas as famílias, todas as pessoas nesse momento. E eu clamo, em nome de Jesus Cristo, que ninguém se sinta abandonado. Talvez alguns estejam passando por sérios problemas, que ele se sinta olhado, assistido e que ele abra o coração para ti, que ele clame a ti. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Por favor, Senhor. Vamos estudar sobre a oração, que a gente entenda que não é só pedir, não é só agradecer. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A gente estudou na nossa temporada do programa lá, da nossa temporada da revista Lar do Oscilar, nós estudamos uma história que está no livro de 1 Samuel. Essa é a riqueza da Bíblia. Nós aplicamos essa história dentro do contexto familiar, a sensibilidade de Eucana, o comprometimento de Ana e a influência que eles foram para Samuel. Ana não podia ter filhos. A gente vai relembrar agora a história. A influência que eles foram, Samuel se torna um profeta. Eles vão todos os anos adorar ao Senhor em Siló. Ela prepara uma túnica para Samuel. Sabe, Ana e Eucana foram uma influência positiva. A gente analisou dentro da perspectiva familiar, mas hoje eu quero analisar essa história dentro da perspectiva da oração. Esse é o meu propósito aqui, porque a gente tem um clamor aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 nós temos esse clamor expresso no que o texto coloca como o cântico de Ana, e ela ora ao Senhor, depois a gente vai ler algumas partes. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, de Eliú, de Tou, de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina podia ter filhos, Ana, porém, não tinha. E aqui a gente já vê um desafio familiar nesse contexto. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os filhos de Eli, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. A gente vê uma família devota, uma família que busca o Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções
deste a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e a todas as filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Esse mesmo que dá ideia, né, dentro da perspectiva, eu falei isso quando a gente estudou na perspectiva familiar, que uma mulher estéril, ela era como se fosse inferior, né, dentro do cenário familiar. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A gente trabalhou isso, né? A sensibilidade dele, e acaba usando palavras, né? Era esse um desejo do coração dela, não era, né? Eu não sou melhor, não era para comparar. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, e diz o texto, chorou muito. Essa é aquela oração do derramar do coração, daquilo que ela desejava. Por que eu não posso ter filhos? E ela se derrama diante do Senhor. Ela se coloca diante do Senhor com total submissão, com total entrega, abrindo o que está no seu íntimo. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ela clama, pede ao Senhor, mas isso está muito claro no texto, porque ela diz assim: se o Senhor não esquecer, porque é possível. Ela tem uma visão, né, que Deus havia esquecido dela, visões culturais sobre sofrimento, sobre por que não somos atendidos, ou visões culturais e muitas vezes equivocadas sobre o que é bênção ou quem é abençoado, que não é, vai influenciar a gente. E Deus não está deixando de abençoar porque você não foi atendido ou porque você tem limitações. Não, não. Existem muitas variáveis, muitas. E Deus vai atender o pedido dela, porque essa é uma escolha divina, porque às vezes Deus tem outros caminhos para outras pessoas. Eu tenho amigos que clamaram, que pediram, e havia uma limitação no contexto familiar, e eles acabaram em determinado momento: não, nós vamos adotar, e estão felizes por isso. Sabe por que eu estou dizendo? Porque às vezes nós achamos que Deus privilegia alguns e outros não. Deus tem os seus escolhidos, tem esse grupinho aqui, não, esse aqui é o privilegiado, esse Deus vai atender. Não é. Existem inúmeras variáveis que são incompreensíveis à nossa visão, e que muitas vezes vêm através de limitações, ideias culturais, queridos. Como dizer assim: se você não está sendo abençoado, é porque você tem pecado, você não está confessando, você não está orando com fervor. Não é assim. Tá? O que importa aqui para a gente é esse abrir do coração. E se Deus não atendesse, ela não deixaria de confiar e estar do lado do Senhor. Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios. Vai achar que ela tinha se embriagado. Porque Ana só falava no seu coração, os seus lábios se moviam, porém não ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. E ela não deixa de orar por isso, por essa interpretação equivocada de Eli. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi vinho, nem bebida forte. Eu apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Orar é derramar a alma diante do Senhor. Esse é um bom conceito para oração.
é derramar a alma. Pode ser com pedidos, com clamores, mas pode ser contando sua vida, seu dia, como você está conversando, é derramar a alma. Esses dias um colega da faculdade terminou a aula, a gente se encontrou, né, na saída no estacionamento, aí paramos, começamos a conversar. Ele não professa nenhuma crença religiosa, mas começou a abrir o coração e falar, e é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, apreciação, já esteve com a gente na nossa casa, e depois ele mandou uma mensagem: Gilmar, desculpa, eu fiquei aí, né, falando, né, e não é para te chatear com as coisas que me atormentam, que me angustiam. Eu falei, mas quando a gente é amigo, a gente tem que estar pronto a isso. A gente tem que ter um ouvido atento. E a oração é esse abrir do coração como se estivesse falando para o meu amigo. Só que esse é meu Deus. Eu falo na intimidade, na proximidade, mas eu estou falando para Deus. É sobre isso. E ela estava derramando a alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Se for essa a vontade do Senhor. E olha que interessante. Ana responde assim, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Queridos, isso aqui é uma coisa importante para a oração. E a gente vai desenvolvendo isso. À medida que nós vamos desenvolvendo a confiança no Senhor, quando a gente está com o coração angustiado, aflito, ansioso, como estava o coração de Ana, e a gente se derrama diante do Senhor, quando a gente cria essa intimidade, o problema muitas vezes ele não vai embora, não vai ser solucionado, mas o Senhor vai trazer paz para mim, vai trazer confiança, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor pode não resolver a situação pode continuar ali. E não é porque Deus não quis resolver, não é isso. Existem inúmeras, como mencionei, variáveis que eu não sei. Um dia eu vou entender, mas hoje eu não sei. Mas o Senhor vai dar força, o Senhor vai dar paz, que foi o que aconteceu com Ana. O seu semblante já não era triste. E a gente tem, queridos, alguns princípios que são importantes aqui, nesta oração. E antes de ler esses princípios, eu quero só ler alguns versos que estão no capítulo 2, onde a gente tem essa oração em forma de cântico, como uma poesia. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro Deus além de ti. Ela encontrou forças. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da minha boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Perceba, ela falou com sinceridade. Não quero que saiam coisas arrogantes. Ela falou como se sentia, angustiada, aflita. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. O Senhor olhou para mim, para a minha angústia. E ela vai falando que o Senhor é o que dá a vida. O Senhor é o que controla todas as coisas, porque o homem não prevalece pelas forças. Os que contendem com o Senhor são quebrados, dos céus troveja contra eles. Veja que esse é um hino de gratidão, porque Deus esteve com ela, mas ela reconhece: eu não quero me exaltar, eu quero me humilhar, eu quero me render totalmente ao Senhor.
E eu quero te motivar a ler o capítulo 1 e o capítulo 2. E aqui quero te apresentar alguns princípios importantes que a gente tira dessa história. Ore mesmo quando estiver doendo. Estava aflita, estava ansiosa, atormentada. Derrame o coração com honestidade. Não, oração não é ser teatral. Oração não é para ser notado, percebido. Hoje, às vezes, algumas pessoas fazem orações públicas e elas fazem questão de serem filmadas e publicar aquilo que ela fez. Não é isso. Essa oração é aquele, sabe, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Deus. Lógico, existem orações públicas, mas não deve existir nem numa oração pública, nem numa oração particular, pessoal, ar de teatralidade. Não é assim que Deus age. Leve a Deus aquilo que não está ao seu alcance, aquilo que você não consegue entender, que você não consegue explicar. Faça pedidos específicos com fé. Reflita sobre o propósito do seu pedido. Qual é a razão pela qual eu estou pedindo? O Senhor vai atender a Ana. O Senhor vai cumprir a promessa. E se não tivesse atendido, se não tivesse feito, ela continuaria confiando exatamente no Senhor? É claro, o Senhor sabe a intenção do seu coração. Persevere mesmo quando você for mal interpretado. Você está embriagada. Persevere, continue firme, continue colocando. Esta é a oração daquela que precisava ser atendido, e o Senhor converte até o juiz iníquo. Acredito que Deus vai responder antes mesmo de você ver a resposta. O Senhor vai trazer paz para o seu coração, porque não é sobre ser atendido, é sobre confiar. É isso. Esse é o propósito da oração. Reconheça que a resposta, ela é graça. Ela não é a busca pelo mérito. Não, é a graça do Senhor sobre você. Cumpra o que você consagrou a Deus, que no caso de Ana, Senhor, porque há um comprometimento de vida. E tem mais, hein? A gente viu isso. Não era só sobre dedicar o seu filho ao Senhor. Era sobre viver com o Senhor para que o seu filho percebesse a dedicação. A oração, queridos, inclui a adoração. Não são só pedidos. Eu adoro ao Senhor. No capítulo 2, ela reconhece exatamente quem é o Senhor. Será que nós reconhecemos? Ou nós oramos porque Deus é o nosso gênio da lâmpada, que a gente vai fazer um pedido e ele vai agora acontecer? Não. Eu reconheço, Senhor, isso está diante de Ti. Não sei o que vai acontecer, mas os meus olhos continuam postos em Ti, como disse Josafá. Não tire os olhos do Senhor. Essa é a oração, é ter o olhar fixo para aquele que faz todas as coisas. Outras lições que nós podemos tirar: a oração confronta o orgulho e cura a comparação. A gente via um ambiente de hostilidade, mas fique lá, porque eu vou me entregar aqui. Não é sobre comparar, o Senhor atendeu ele e não me atendeu. O Senhor não tem os seus favoritos, queridos. É aquele que entrega o coração a Ele e esse recebe a sua bênção. Ore reconhecendo a soberania de Deus. Deus é capaz de tudo. A oração renova a nossa esperança em Deus. Talvez aí esteja o poder mais forte que a gente pode encontrar. Orar é falar com um Deus pessoal, um Deus que escuta, um Deus que se importa e um Deus que se envolve.
Isso é orar. E a minha pergunta para você hoje é: como tem sido a prática da oração na sua casa? Você como indivíduo. Você tem conversado com Deus? Como é que você resumiria a sua oração? Ela se repete sempre a mesma oração? Ou ela é o abrir de um coração sincero? Eu entendo, eu tenho minha lista lá de pessoas que eu cito, da minha família, cada um. Quando alguém me pede, eu coloco ali os nomes escritos e cito esses nomes. Mas é muito mais do que isso. É dizer como eu estou me sentindo. Hoje alguém me perguntou assim: pastor, como você está? Eu não estou do jeito que eu gostaria. Mas o Senhor está comigo do jeito que eu estou. Se eu estou contando isso para essa pessoa, dizendo isso, Deus já sabe o que está acontecendo comigo. Eu já contei para Ele, e aí eu vou contar, porque Ele vai saber. Ele sabe, e é nele que eu vou encontrar força, refúgio, para seguir adiante. Você entende o que eu quero te dizer? Não é sobre uma lista, só uma lista de pedidos, uma lista de agradecimentos. É sobre vida, é sobre sair do seu mundinho e conectar-se com uma visão muito maior. E eu vou te dizer, isso não é místico, queridos. Não, isso é entrega, isso é ação do Espírito. É poder olhar para o que acontece no mundo, para o que está acontecendo e ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas nesse mundo inteiro, Ele olha para mim, no meu quarto, na minha casa, e Ele olha para você, aí onde você está. Você acredita? Você acredita nisso? Eu não sei em que lugar você está me assistindo agora, se numa cidade, se num sítio, se no interior, se no norte, se no nordeste, se no sul, no centro-oeste, não sei. Se numa fazenda ou num prédio de uma grande cidade, não sei. Mas acredite, o olhar do Senhor está aí. Conversa com Ele, abre seu coração, diga como você está se sentindo, faça seus pedidos e diga: Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que assim como Ana, nos derramemos diante do Senhor todos os dias. Porque aí nós vamos criando proximidade. E oração é proximidade com aquele que tem controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a gente pode falar contigo. O Senhor que é nosso Deus, o Senhor que nos ama, o Senhor que é o maior interessado na nossa salvação, que cada um agora se sinta assistido, olhado por Ti, e que Ele se derrame diante de Ti. Eu suplico isso em nome do Salvador. Amém. Foi um privilégio estarmos juntos. Não esqueça, vamos estudar junto. Esse é um estudo da nossa instrutora bíblica virtual, A Esperança. É o estudo O Poder da Oração. A gente se vê amanhã.